Olá, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do projeto Meu Bebê Sem Fórmula. Na primeira aula eu mostrei para vocês como a indústria da fórmula age para desmamar os bebês e garantir o faturamento. Agora você já sabe que essa indústria joga sujo desde a década de 40 e eles conseguiram mudar a forma como os médicos atuam e como a sociedade aceitou a fórmula como uma alternativa segura e sem riscos, o que não é verdade. A cultura que foi instalada de que o que importa é que o bebê esteja alimentado não leva em consideração dois pontos muito importantes: o direito do bebê à saúde e a receber o leite materno, e o direito da mãe de ter o seu desejo, o seu sonho de amamentar realizado. Não é somente sobre a alimentação do bebê, mas também sobre a saúde da mãe e o desejo dela, porque sim, a vontade da mãe importa. Então, agora que você já sabe que o objetivo da indústria da fórmula é vender e lucrar mais, para isso ela precisa de escala. Ela não pode vender somente para aqueles bebês que precisam da fórmula, que seriam os bebês órfãos, bebês de mães que decidiram não amamentar, bebês de casais gays homens, bebês cujas mães têm uma limitação fisiológica ou de saúde, como má formação das mamas, ou mães que enfrentam quimioterapia. E esses são só alguns exemplos. Mas esses são os bebês cuja vida pode ser salva pela fórmula. Se a indústria só vendesse para esses bebês que realmente precisam, ela venderia para 5, 10% dos bebês. Mas hoje ela vende para 60% dos bebês. E como que ela conseguiu fazer isso? Causando o desmame de bebês que não teriam motivo nenhum para receber fórmula. Intercorrências na amamentação acontecem. Por mais que a gente estude, a amamentação não segue um caminho igual para todo mundo e podem sim acontecer problemas como dificuldades da pega, por exemplo. Mas não existe motivo para que esse problema não seja corrigido. E aqui eu vou dar um exemplo que eu uso muito com as minhas alunas e vai ficar fácil para todo mundo entender. Imagine uma casa que tem uma goteira no telhado. Você vai até a sala e vê uma poça d'água no chão. O que você faz? Você chama um pedreiro, que aqui eu vou carinhosamente chamar ele de Zé. O Zé vem ver a goteira e fala: "Ah, dona Maria, já sei, é só a senhora colocar um balde aqui no meio da sala que o problema vai ser resolvido." Você certamente vai olhar para o Zé e falar: "Não, Zé, eu não te contratei para colocar balde no meio da minha sala, eu te contratei para consertar a minha goteira." E o Zé fala para você: "Ué, mas o que importa não é a sala da senhora estar seca? E não tá?" O que você diria nessa situação? Você aceitaria o balde no meio da sua sala ou gostaria de ter a sua goteira resolvida? O seu desejo como dona dessa casa é ter uma sala seca pelo balde ou ter o telhado consertado? É claro que você quer o telhado consertado. Nesse exemplo, o balde que deixa a sala seca é a fórmula que deixa o bebê alimentado. Ele resolve um problema, mas não resolve a causa. Não é o que você, como mãe, deseja. E pior, vai acabar causando outros problemas, porque uma goteira não resolvida pode condenar um telhado inteiro. E o que mais acontece é que ninguém sabe resolver as goteiras ou os problemas na amamentação. A gente não aceita um pedreiro que coloca um balde e vai embora, mas a gente aceita um pediatra que prescreve uma fórmula e te manda embora. E ficam todas as mães em casa, com o balde no meio da sala, sem saber como resolver. Na verdade, elas nem sabem de onde vem essa goteira. E o que a indústria faz é criar várias e várias goteiras na sua maternidade, porque se você escapar de uma ou de duas, pode ser que você caia na terceira ou na quarta. Se a indústria não causar o desmame dos bebês saudáveis através dessas armadilhas, das goteiras, o faturamento delas cairia drasticamente. Eles teriam menos escala e, consequentemente, menos lucro. Nessa aula, eu venho te mostrar quais são essas armadilhas que eles usam para desmamar os bebês, sem que você, mãe, perceba. Porque é muito mais fácil cair em armadilhas que a gente não conhece. E se você não souber identificá-las, dificilmente vai conseguir sair delas. Ou usando a analogia do telhado, se você não souber onde está essa goteira, não vai conseguir consertar. Se você não me conhece, eu me chamo Ana Carolina Ferreira, sou consultora de amamentação e mãe de 2 meninos, o Lucas e o Thomas. Também sou conhecida como Bebê Sem Fórmula e estou desde 2020 resgatando a amamentação de milhares de mães que, como você, estavam complementando o aleitamento do bebê com fórmula e conseguiram resgatar o aleitamento exclusivo. Você me encontra no Instagram, no TikTok, no YouTube, sempre pelo nome @bebê sem fórmula. No meu site você também encontra muitas informações e todos os meus produtos e cursos que estão à venda. Então vamos para o conteúdo dessa aula. Vamos então agora falar sobre as armadilhas. E o que é uma armadilha aqui no contexto da amamentação? São situações, reais ou não, para que a fórmula seja introduzida como a única alternativa
sem a chance de reversão, para que o bebê seja desmamado e sem que essa seja a vontade da mãe. Vamos quebrar essa definição de armadilhas em algumas partes, tá? Para ficar claro para todo mundo. Quando eu falo de situação real ou não, eu quero dizer que nem toda prescrição de fórmula foi feita com real necessidade. Muitas vezes a fórmula é introduzida porque o bebê não estava na média de peso da tabela, ou porque o bebê chorava muito, ou porque a mãe achava que o leite não sustentava. Quantas e quantas histórias de desmames não começam assim, com situações perfeitamente normais, mas que todo mundo achava que era um problema. Pode ser que essa seja a sua situação atual. E quando eu falo que a fórmula é introduzida como única alternativa, é que muitas vezes a mãe tem leite e mesmo assim o pediatra manda entrar com fórmula. E isso não faz nenhum sentido. Por que nós deixaríamos de oferecer o leite materno, que é o melhor alimento do mundo, que a mãe tem, para oferecer fórmula? Não tem nem cabimento uma coisa dessas. E é claro que é uma armadilha. E quando eu digo sem chance de reversão, é porque depois que o pediatra manda introduzir a fórmula, ele não te diz como retirar. Ele não te ensina a resolver o problema. Ele é o Zé, que colocou o balde, mas que nunca consertou a goteira para você. E quando o tempo passa, o balde enche, e o que o Zé recomenda? Colocar mais um balde. E outro. E é assim que acontece na amamentação. Você começa com inofensivos 30 ml, depois vai para 60, depois 90. E quando vê, seu bebê já está desmamado. É uma armadilha. E por último eu falo, sem que essa seja a vontade da mãe. Porque sim, gente, existem muitas mães que não querem amamentar. E não é para elas que eu estou falando. Eu respeito e sei que muitas delas vêm de situações de abuso. E ninguém pode julgar ou questionar essa decisão. Por favor, não julgue uma mãe que diz que não quer ou que não gosta de amamentar. Mas se vocês estão aqui nessa aula, não é o seu caso. Eu sei que vocês querem amamentar, ou pelo menos aprender a ordenhar e oferecer o leite materno para o seu bebê através da ordenha. Então, se um bebê é desmamado, sem que esse seja o desejo da mãe, ou sem um motivo real, essa mãe caiu em uma armadilha. Então, eu vou repetir mais uma vez para vocês lembrarem. Armadilhas são situações reais ou não para que a fórmula seja introduzida como única alternativa, sem chance de reversão para que o bebê seja desmamado, sem que essa seja a vontade da mãe. E eu vou deixar aqui as 3 principais armadilhas que eu vejo com as minhas alunas e eu posso apostar que a maioria de vocês que estão aqui participando do projeto Meu Bebê Sem Fórmula vão conseguir identificar qual armadilha você caiu. Mas essas não são as únicas, tá? Eu tenho uma aula específica no curso Como Aumentar a Produção de Leite, listando pelo menos 10 armadilhas que a indústria coloca desde a gravidez, mas foca principalmente no primeiro mês do bebê. Armadilha número 1. O leite não desceu e a fórmula foi inserida ainda na maternidade. Quantas e quantas mães não chegam para mim com essa mesma história? É na maternidade o maior foco da indústria, porque é a oportunidade perfeita. Mães vulneráveis, que acabaram de passar por um parto que muitas vezes foi difícil, mãe e bebê ali ainda se conhecendo, você está envolvida em hormônios e de todo aquele instinto de proteção, tentando se entender com a amamentação e com tudo que está acontecendo, com dor, pontos, em um ambiente estranho, e de repente chega uma pessoa de jaleco, como um semideus, falando que você não tem leite, que seu bebê está chorando de fome, e que você está colocando em risco a vida dele, e que você precisa dar a fórmula. E o que você faz? Você dá. É como a indústria age. Ai, Ana, mas está exagerando tudo a indústria. Como é que pode a indústria agir no hospital? A indústria, meu amor, age na formação dos médicos. Ou melhor, na desinformação desses médicos. Você sabia que na faculdade de medicina ou na residência de pediatria não se ensina sobre amamentação? Então, como pode um pediatra no hospital olhar para você e dizer que você não tem leite? E digo mais, não é para ter mesmo. Nos primeiros dias, o bebê precisa de colostro, que são apenas gotas. O colostro é, sim, suficiente nos primeiros dias de vida do bebê. Ele é altamente concentrado em nutrientes e anticorpos, fornecendo exatamente o que o recém-nascido precisa para suas primeiras 48, 72 horas de vida. No entanto, muitas mães não são informadas sobre isso. A cultura do bebê está com fome, o leite não desceu, é perturbadora e já começa desde os primeiros dias a colocar medo na mãe. Além disso, a indústria age nos congressos, sempre colocando a mais nova fórmula como patrocinadora e divulgando uma adição de vitamina X e etc. E mais, você sabia que a fórmula que chega lá na maternidade não é comprada? Ela é doada pela indústria para o hospital. Então o hospital não tem custo nenhum.
O hospital não perde nada quando ele dá fórmula para o seu bebê. E já que o bebê aceitou a fórmula no hospital, sabe qual é a marca que eles vão te recomendar? Justamente a fórmula que ele tomou e aceitou. Então, gente, a gente precisa acordar para esse tipo de coisa, porque são muitas estratégias combinadas com um único foco: roubar a sua amamentação. Armadilha número 2: o bebê que não ganhou peso. Esse é um clássico, porque acontece ainda nas primeiras semanas do bebê. A mãe segue vulnerável, cansada, sem dormir, preocupada com a saúde do bebê, muitas vezes com dificuldades na amamentação, ainda com dor, a pega não encaixou, e na primeira consulta, qual é a primeira coisa que eles fazem? Pesar o bebê. Eu não sei de onde é que eles tiraram que o bebê precisa ganhar X gramas por dia. Isso é o maior absurdo que existe. Reduzir a saúde do bebê ou a capacidade da mãe de nutrir o seu filho a uma conta matemática. Isso não existe, gente. Existem bebês de todos os pesos, tamanhos, cores, biotipos, metabolismos. Não é possível fazer um teste na balança tipo reprove a prova e, como resultado, condenar a amamentação da mãe. As mães ficam apavoradas nas primeiras consultas porque elas sabem que se o bebê não engordar o que o pediatra espera, ele vai entrar com fórmula. E isso parece que acaba depondo contra a competência da mãe em alimentar o seu filho. É como se a única obrigação dela fosse fazer essa criança engordar como se fosse gado, e nada mais importa. Não importa se o bebê cresceu, não importa se mama bem ou não, até porque eles nem sabem avaliar uma mamada. Não importa se o bebê fez xixi, se fez cocô, não importa se ele dorme bem, não importa se a mãe tem leite, nada disso importa. Só importa o que marca a bendita da balança. Essa é a maior armadilha, a maior injustiça que um pediatra pode fazer. Ai, Ana, mas então o peso não importa? Importa sim, mas dentro de uma multitude de fatores. O peso importa como um fator, como um indicador que deve ser avaliado dentro de um contexto muito maior, o que não acontece na vida real. Ai, Ana, mas e se de fato o bebê não está se alimentando bem? Bom, aí nós temos uma goteira. Qual a dificuldade do pediatra encaminhar um bebê para uma consultora de amamentação investigar? Tanta coisa pode ser ajustada: a pega, o posicionamento, tensões no bebê. Tudo isso pode ajudar o bebê a progredir na amamentação. Eles também não nascem sabendo mamar e nem toda amamentação vai engrenar logo de cara. Mas isso não é motivo para entrar com fórmula e destruir o sonho dessa mãe. Quando acontecem problemas na amamentação, a mãe deve ser orientada a proteger a produção de leite, o que raramente acontece. O que acontece, na verdade, é o complemento de fórmula e a entrada em um círculo vicioso de desmame. Quanto mais fórmula o bebê toma, menos leite a mãe produz e de mais fórmula esse bebê precisará. É no consultório do pediatra onde acontecem as recomendações de introdução de fórmula, sem uma avaliação cuidadosa da amamentação. Isso é especialmente frustrante porque, na maioria dos casos, não há um motivo real para recorrer à fórmula. E aqui é importante distinguir os dois tipos de pediatras que contribuem para esse problema. O primeiro são os pediatras desatualizados, que muitas vezes seguem orientações já antigas e ultrapassadas. E não quer dizer necessariamente que são os pediatras mais velhos. Eu conheço muitos pediatras mais velhos que são grandes incentivadores da amamentação. São pediatras que aprenderam a simplesmente solucionar o problema introduzindo a fórmula, sem explorar alternativas que poderiam corrigir a questão e permitir com que a mãe continuasse amamentando exclusivamente. Essa abordagem desatualizada prejudica diretamente a confiança da mãe e faz com que ela se sinta culpada por não ser capaz de nutrir o próprio filho. O segundo grupo são os pediatras que, embora possam estar atualizados e saberem que a amamentação exclusiva é o ideal, preferem se vender à conveniência. Isso pode ocorrer por diversos motivos: pressão por tempo, consultas muito curtas, interesses financeiros ligados à indústria da fórmula, ou até por preferência por soluções rápidas que não exijam tanto acompanhamento. Eles vão recomendar o que é mais conveniente para eles, e não para você, e nem para o seu bebê. Pode parecer mentira e até um pouco de terrorismo, mas o que acontece é que muitos pediatras recebem sim incentivos de empresas de fórmula, como brindes, viagens, reformas em consultórios e até patrocínios para eventos. Ah, e é claro, tudo isso pode influenciar as suas recomendações. Afinal, alguém tem que pagar por isso. No final, quem sai prejudicada é a mãe, que deixa de receber o apoio necessário para continuar amamentando, e o bebê, que perde o direito à saúde e aos benefícios exclusivos do leite materno. Armadilha número 3 é o clássico leite materno que não sustenta, o bebê que vive chorando de fome. A gente precisa entender que os bebês choram mesmo.
É verdade, os bebês choram por fome, mas também choram por uma infinidade de outras razões. Bebês choram de cansaço, de dor, de insegurança, de tédio, de saudade da mãe. Mas parece que quando um bebê chora, todos os dedos se apontam para um só culpado: o leite materno. Algumas mães, ao verem o bebê chorar ou ficar mais agitado, são levadas a acreditar que o problema está na amamentação, quando na verdade isso faz parte do ajuste inicial do bebê ao mundo externo. O choro do bebê não é necessariamente um sinal de fome ou falta de leite materno. Muitas vezes o bebê chora porque está se ajustando, porque precisa de contato físico ou só por cansaço. Sobretudo, o choro do bebê é um mecanismo de sobrevivência da espécie. Os bebês precisam chorar, precisam mamar para serem protegidos de predadores. É assim que a natureza funciona. Não tem nada de errado nisso. Mas como tudo no mundo é culpa da mãe, a resposta comum é: ele está com fome, dá fórmula logo para essa criança. Seu leite é fraco, seu leite é ralo, seu leite é pouco. Quando a gente acha que tem um problema, a gente necessariamente precisa de uma solução. E na verdade, não existe um problema, somente um comportamento natural de um recém-nascido. Ah, mas eu dei uma mamadeira e ele parou de chorar. Sim, a mamadeira, a sucção, é uma forma de acalmar o bebê. Ele parou de chorar e você colocou a sua amamentação em risco. Mais uma vez, você resolveu um problema que não existia, sem investigar a causa, e acabou criando um problema maior ainda. Ai, Ana, mas o meu bebê pede para mamar de meia em meia hora, meu leite só pode ser fraco, ele só pode estar com fome. Não, seu leite não é fraco, mas provavelmente tem uma goteira aí. Mamar de meia em meia hora pode ser um sinal de uma dificuldade na amamentação ou na remoção do leite, e é preciso investigar. Um bebê que mama bem, que sai satisfeito do seio, que enche bem a barriga, um bebê que mama bem, ele sai satisfeito do seio, enche bem a barriga e dorme bem pouco tempo depois. Se a fórmula é introduzida nesse caso, a mãe nunca terá a oportunidade de corrigir a amamentação e vai estar condenando o seu bebê ao desmame. Nessa aula eu dei 3 exemplos das principais armadilhas que a indústria da fórmula usa para desmamar o seu bebê. E se você caiu em alguma delas ou outra, porque como eu falei, são muitas, você provavelmente está complementando o aleitamento do seu bebê com fórmula ou enfrentando dificuldades na sua amamentação e vai precisar agir rápido se quiser reverter isso. E é por isso que eu estruturei essas 3 aulas dessa forma. Antes de tudo, preparando vocês, dando informações sobre o que eu chamo de bastidores. Eu preciso que antes de passar qualquer método para aumentar a produção, que vocês estejam com a cabeça explodindo de informações. Eu preciso expor a verdade nua e crua do que aconteceu com você, para que você possa realmente se sentir capaz de mudar essa situação. Porque se vocês chegam até mim e eu simplesmente passo um método, uma rotina de ordenha, uma forma mágica de aumentar a produção de leite, sem te contar tudo isso que eu te contei nessas 2 aulas, você pode até aumentar a sua produção de leite, sair de uma armadilha, mas você certamente vai cair em outra. Simplesmente não vai funcionar. Se você começar o meu método se sentindo culpada, derrotada, achando que tudo isso quem causou foi você, que a amamentação não deu certo por sua causa, não vai funcionar. Eu preciso que você entenda que você e seu bebê foram vítimas, mas que existe uma solução, que é o que eu vou trazer para você na próxima aula. Mas eu precisava trazer essas verdades para que você se sinta verdadeiramente motivada a resgatar a sua amamentação. Eu sei que você deseja ter mais leite, mas se a sua cabeça ainda estiver com as caraminholas dessa cultura do desmame, você vai desistir. Você vai achar que a amamentação não é para todo mundo, que não é para você, que tudo bem dar a fórmula, exatamente como eles querem. E eu não vou deixar. Eu não vou agir somente no problema, eu preciso agir na causa. Eu preciso que vocês, depois de aumentar a produção de leite, passem a ser do meu exército também, ajudando a abrir os olhos de outras mulheres. Eu precisava primeiro remover essas caraminholas da sua cabeça. Eu precisava mostrar as armadilhas e te mostrar que o seu direito de amamentar está sendo tirado de você por essa indústria. E agora, nas próximas aulas, vamos trabalhar juntas para que a sua amamentação tenha um final feliz que você sempre sonhou. Eu criei essa série de aulas gratuitas exatamente para isso, para que você entenda o poder que o conhecimento tem nas suas decisões. Na aula de hoje, eu te mostrei as 3 principais armadilhas que causam a introdução de fórmula e a baixa produção de leite. Sem conhecer o inimigo, a gente não consegue derrotá-lo. Agora que você já tem uma ideia de como essa indústria da fórmula funciona e também já começa a entender quais são as armadilhas que você caiu, está na hora de agir. E na aula de amanhã, a gente vai começar a quebrar esse círculo vicioso.
Na aula de amanhã, eu vou falar como aumentar sua produção de leite e os erros mais frequentes que as mães fazem ao tentar técnicas e soluções mágicas sem a informação correta. Essas aulas são gratuitas e eu te peço que compartilhe com outras mães que você conheça, seja nos grupos de gestantes ou com as amigas com as amigas. Essas aulas são gratuitas e eu te peço que compartilhe com outras mães que você conheça, sejam em grupos de gestantes ou com amigas que estejam passando pelos mesmos desafios. O conteúdo que estamos trazendo aqui pode ser o divisor de água para muitas mulheres que estão sentindo que não conseguem mais amamentar os seus filhos exclusivamente e que acham que a fórmula é a única solução. A nossa responsabilidade quando começamos a entender a situação e as escolhas que temos à disposição é compartilhar essa informação com outras mães. Assim podemos juntas mudar essas histórias e garantir que mais e mais bebês sejam alimentados com leite materno. Me ajude a espalhar essa mensagem, compartilhe no seu Instagram ou no grupo de WhatsApp de mães que você faz parte e leve essa informação adiante. Assim como você, muitas mães podem se beneficiar desse conteúdo e, quem sabe, transformar a sua história de amamentação. Eu vejo vocês amanhã.